Falando em dinheiro, Thaís Herédia, nossa analista de economia, já está aqui no estúdio. 20 bilhões de reais são suficientes para aliviar as contas do governo? Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, a situação das contas públicas chegou num ponto que o valor, claro, importa, mas é a composição do gasto, é a qualidade do gasto, é endereçar a forma como o governo vai endereçar aqueles pontos do orçamento federal que estrangulam as despesas nos próximos anos, que comprometem inclusive o arcabouço fiscal criado pelo ministro Fernando Haddad. Então, a própria ministra disse semana passada, vem com essa frase de efeito, que é uma frase muito forte, de dizer, já passou da hora, esse assunto tem que ser levado a sério, ok? O ministro Fernando Haddad disse a mesma coisa para o presidente Lula, na frente dos maiores banqueiros do Brasil, naquela reunião que aconteceu no Palácio do Planalto. E nos dias seguintes, o presidente Lula deu sinais dúbios, né? Reclamando que tolhem a fala dele quando ele fala de gasto e não de investimento, apareceu com mais programas e mais gastos e ideias de mais gastos, de mudança na faixa de isenção do imposto de renda. Então, a comunicação do governo está meio atrapalhada. E, Márcio, 20 bilhões de reais... óbvio que fazem diferença, né? Ajudam, mas assim, o déficit, ou seja, o buraco nas contas públicas está na casa dos 70 bilhões. Né? Para 20 bilhões fazer efeito de verdade, né? Faria efeito de verdade se o déficit já tivesse sido, no mínimo, dominado, que não é o caso. Thaís continua com a gente porque a arrecadação federal atingiu um valor recorde em setembro. Foram mais de 203 bilhões de reais. A arrecadação está maravilhosa, né? O corte de gasto que é o problema, né? A gente não consegue cortar, mas arrecadar cada vez mais esse governo consegue. De onde vem esse dinheiro? Esse é um ponto interessante aqui, que junta com o que a ministra está dizendo, e assim, só para fazer um complemento aqui sobre o que disse a Simone Tebet, desde que ela chegou lá, ela já está fazendo uma revisão dos gastos e tal. O que não falta no Brasil é mapeamento e diagnóstico sobre o que está acontecendo nas contas públicas, né? Então, ou seja, não dá muito para reinventar a roda. A dinâmica da arrecadação, que é uma parte importante dessa composição das contas públicas, ela tem, segundo os economistas, mostrado uma qualidade um pouco diferente. Bom, a primeira coisa importante dizer é o seguinte, a arrecadação em setembro foi recorde, isso tem acontecido mês a mês, né? Uma alta de mais de 11,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, e aqui tem elementos importantes mostrando que a alta da arrecadação, ela se deve muito em função da atividade econômica, varejo e serviços, e não apenas de faturamento, mas também por causa do mercado de trabalho e o emprego nos setores importantes, que tem aumentado também a arrecadação da Previdência. Agora, os economistas estão chamando a atenção para um outro fator de mudança. A base tributária aumentou, ou seja, de onde, como o Márcio me perguntou, de onde o governo recolhe esse dinheiro? A base tributária aumentou com as mudanças que o ministro Fernando Haddad fez desde que ele chegou, né? O governo federal, a Receita Federal passou a arrecadar, por exemplo, dos fundos exclusivos, dos fundos offshore, né? Mudou a compensação tributária das empresas, portanto, as empresas estão voltando a pagar mais imposto. Então, a base tributária aumentou e isso de forma permanente. Então, há uma parte dessa melhora da arrecadação que os economistas tendem a enxergar como permanente. Então, isso é ok. O problema é, como você falou, enquanto não cortar o gasto, não vai ser suficiente. E até nenhum problema nesse aumento de arrecadação, né, Thaís? Se for uma coisa justa, como diz o presidente Lula, ele falou isso, cobrar os que ganham mais, cobrar os milionários, que seja de forma justa, e parece que é isso que está sendo feito. Mas nessa intenção de ministro Haddad, ministra Tebet fazerem os seus planos, dizerem que agora vai e o presidente dá um sinal completamente trocado, isso é ruim para a economia, isso é ruim para os próprios ministros, né? Eu ouvi de uma fonte importante em Brasília que ele disse: nós estamos muito preocupados com o tempo em que essas medidas vão aparecer, porque a percepção de risco e de deterioração das contas, ela está muito forte. Portanto, o tempo tem que ser aliado do governo e não inimigo, não pode demorar tanto. Obrigado, Thaís Herédia, que volta nessa edição do CNN Prime Time.